culto, nós estamos aqui também para oferecer um culto chamado culto racional. É aquele culto que o apóstolo Paulo vai nos ensinar na carta aos Romanos, capítulo de número 12, verso de número 1, a qual Paulo vai dizer: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentemos os nossos corpos em sacrifício vivo, perfeito, agradável a Deus, e apresentemos o nosso culto racional. É bem verdade que esse culto é um culto de adoração a Deus. É um culto que nós estamos aqui para entoar louvores a Deus. Paulo também vai escrever na sua carta aos Romanos, capítulo 11, versículo de número 36, ele vai dizer: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e a glória é para ele. Mas é interessante que o texto a qual o Espírito Santo de Deus me impulsiona para transmitir uma palavra ao coração desta amada igreja. Nós estamos em um culto de missão, e eu poderia aqui citar muitos missionários que fez parte da história missionária. Quem aqui eu não poderia citar? Ali é o primeiro missionário negro, ali é chamado Samuel Caire. Quem aqui eu não poderia citar? O grande revolucionador chamado João Wesley, aquele que é conhecido como uma brasa tirada do fogo. Quem aqui eu não poderia citar? Aleluia, Samuel Seymour, o cego negro da Rua Azusa, que teve o grande Pentecoste na Rua Azusa. Quem aqui eu não poderia citar? Os grandes fundadores da Assembleia de Deus, Samuel, aleluia, Daniel Berg e Gonaving. Mas o que me adianta, senhores e senhoras, pronunciar o nome desses homens e não pronunciar o nome daquele que é o maior missionário da história da Bíblia, chamado Jesus? Automaticamente expujam o príncipe dos pregadores. Ele vai dizer em um dos seus sermões: o que me adianta, aleluia, escrever tantos sermões e não pronunciar o nome de Cristo? Automaticamente Paulo, ele vai nos escrever aos Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 7, ele vai dizer: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas olhe para cá, observamos que estamos em um texto que não é nenhuma novidade, nem para os irmãos e nem para as minhas irmãs que me ouvem e também me escuta na noite chamado hoje. É interessante que esse texto já tem algumas semanas, já tem alguns dias que esta palavra vem ardendo dentro do meu coração e dentro da minha alma. Eu confesso aos irmãos e também às irmãs que é o dia que o diácono irmão Carlos nos formulou o convite para nós estarmos aqui adorando a Deus, glorificando a Deus e também trazendo a exposição da palavra de Deus. Confesso aos irmãos que entrou um grande temor e tremor dentro da minha alma, e automaticamente assim que ele me lançou o convite, eu fui orar, eu fui buscar ao Pai, eu fui perguntar ao Pai, e automaticamente, irmãos, aleluia, vai fazer mais ou menos 24 horas que eu não sei o que é dormir, é 24 horas que eu não sei o que é descansar. Automaticamente, quando foi de ontem para hoje, aleluia, o Espírito
Santo de Deus arrancou o meu sono. E mamãe sempre nos ensinou lá em casa dizendo: olha, quando você não conseguir dormir, aleluia, é uma ou duas coisas. Primeiro, é o Espírito Santo te convidando a orar. Ou segundo, é o Espírito Santo te convidando para ler a Bíblia. E assim foi, irmãos. Quando foi mais ou menos